Bom, para a entrevista de hoje eu converso com o juiz eleitoral aqui do município de Tijucas, o doutor Rodrigo Coelho Rodrigues, que nos conta detalhes a respeito das expectativas da nossa zona eleitoral, do nosso cartório eleitoral, para mais um pleito que se aproxima neste próximo final de semana. Doutor Rodrigo, prazer estar conversando com o senhor. Com relação ao calendário da zona eleitoral, a gente está buscando essa semana conversas com vários setores da sociedade. Tivemos no começo da semana conversa com a imprensa, ontem foi com os fiscais, no dia de amanhã vamos ter conversa com a polícia e também uma reunião com os fiscais eleitorais. Na verdade, a preparação para todo esse processo que se aproxima, ela já vem de algum tempo no ano em que é realizado esse pleito. O cartório eleitoral, ele procede uma série de segmentos nesse ano, no caso de 2014, quando nós teremos esse pleito federal e também estadual, né, doutor? Isso, o ano das eleições gerais é um ano bastante trabalhoso para a Justiça Eleitoral. A gente já está se preparando há mais de 2 meses, com preparação das urnas, verificação dos programas relativos às urnas, verificação das urnas de contingência e toda a logística de uma eleição que é bastante complicada. Quais são as expectativas do senhor, que responde pela nossa 31ª zona eleitoral aqui da nossa comarca, para esse pleito que se aproxima, em relação até às movimentações que nós tivemos pré esse período eleitoral até agora? Eu acho que vai ser uma eleição bastante tranquila. Como eu gosto de falar, a eleição municipal, as paixões estão afloradas, essas eleições gerais estão um pouco mais longe, os cargos são em Florianópolis e são em Brasília, e eles estão um pouco mais afastados da gente. Até a gente vê pelas ruas, a campanha, as propagandas não estão tão volumosas, mas a gente tem que estar tomando todas as precauções para que no dia da eleição o eleitor possa exercer o seu direito de voto com bastante tranquilidade. Aqui na nossa zona eleitoral nós temos abrangidos os municípios de Tijucas e de Canelinha. Nós tivemos algum problema em relação a esse período que antecede as eleições? Na verdade, foram 2 autuações na SC e em Canelinha de colocação de placa fixa de maneira irregular. Daí foram autuados os candidatos, que estavam colocando placas de maneira irregular. Daí em 48 horas alguns consertaram, outros foram tiradas as placas pela própria Justiça Eleitoral e encaminhado para o Ministério Público. Como aqui no nosso caso da nossa zona eleitoral nós temos apenas 2 candidatos registrados aqui pelos nossos municípios, isso pode ter contribuído para que esse período tenha se registrado tranquilo até agora? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem caminhado para uma campanha eleitoral muito mais limpa, digo com relação à poluição visual, né? Inclusive a próxima eleição municipal já não vai haver mais os cavaletes e alguns outras exposições aí por parte dos candidatos. Doutor, qual é a conduta que se espera, o que o eleitor terá que cumprir a partir de agora, nesses dias que antecedem as eleições que serão no próximo domingo? Isso. Os debates, a propaganda encerra na quinta-feira. Sexta-feira é proibido o quê? Comício, reunião pública, veiculação de propaganda no rádio e na TV e debates. O que é permitido é caminhada, carreata, passeata e distribuição de material gráfico até as 22 horas de sábado. Muito bem. A partir desse período, como é que funciona essa fiscalização para que isso tudo citado não aconteça? Isso, porque a partir das 22 horas de sábado, todo tipo de distribuição de material de campanha eleitoral, ele vai constituir crime eleitoral. E daí, então, a partir desse momento, a força policial, a polícia civil e militar está autorizada a prender em flagrante esse cidadão e encaminhar para os procedimentos. Além disso, qualquer do povo pode informar a polícia para que assim haja, ou no dia da eleição aos fiscais eleitorais que vão estar em todos os locais de votação. Nós temos uma questão de que os candidatos, salvo engano, os candidatos eles não podem ser autuados, presos, exceto em flagrante, a partir de um certo período que antecede as eleições, é isso? Isso, todo o eleitor, não só os candidatos. O eleitor, isso, todo o eleitor. Só que fala-se em prisão preventiva, não posso, a partir dessa data, determinar a prisão preventiva de qualquer eleitor. Contudo, a prisão em flagrante é uma obrigação da autoridade policial, então a prisão em flagrante é possível. O que não pode é a prisão determinada pelo juiz, aprenda-se cidadão por ter feito um crime anterior. Agora a prisão em flagrante é possível. Muito bem.
Doutor Rodrigo, nós tivemos divulgado pelo TRE algumas semanas atrás a mudança de algumas sessões eleitorais em algumas cidades do estado. Tijucas está dentro dessa lista, é isso? Isso, exatamente. Nós tivemos uma alteração bastante significativa com relação ao Cruz de Souza. Passamos para o colégio do lado, que é poucos metros, que é o Manuel dos Anjos, ao lado do posto 24 horas. Então, daí todos os eleitores do Cruz de Souza deverão se deslocar ao Manuel dos Anjos para que exerça o direito de voto lá. Todas as sessões eleitorais, no caso, que eram registradas na zona eleitoral do Cruz de Souza, elas serão transferidas automaticamente para a Escola Manuel dos Anjos? Exatamente. Muito bem. Doutor Rodrigo, o senhor também é juiz de execução penal aqui na nossa comarca. Em relação a isso, eu gostaria de pedir a opinião do senhor a respeito de uma situação que nós teremos em um dos municípios vizinhos aqui da nossa região, que é o município de Itapema, no qual a unidade prisional avançada ela vai receber uma sessão eleitoral para essas eleições de domingo, onde os presos que não foram ainda julgados, condenados, eles poderão exercer o direito a voto. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho bastante interessante. O TRE, ele consultou todos os juízes da execução, onde tem unidade, que é a caso de Tijucas, em maio dessa necessidade, ou se vai querer montar uma sessão eleitoral dentro da unidade prisional. Consultei a gerente da unidade e a gente verificou, porque quem pode votar é só o preso provisório. Se o cidadão está condenado já, ele perde o direito a voto, né? Então o preso provisório ele tem bastante giro, a gente verificou que as pessoas que a gente cadastraria em maio, provavelmente em outubro, grande parte, não se dizer a totalidade, já não estariam mais presos. Ou perderiam o direito, já teriam sido condenados e perderiam o direito ao voto. Por isso que a gente optou de não fazer. Mas é regra que o preso provisório tem direito ao voto, não perde o direito ao voto. Apenas com a condenação do resultado julgado que ele perde o direito ao voto. Isso também exige um limite de eleitores para que seja instalada essa sessão, é isso? Exatamente, e esse cálculo que foi feito, a gente verificou que em Tijucas não teria um número mínimo de eleitores que autorizariam a manutenção de uma urna lá. Doutor Rodrigo, para qualquer dúvida ou informação ou denúncia que possa ser feita a partir de agora, rumo ao dia das eleições, que é o próximo domingo, dia 5, como cidadão, o eleitor, ele pode proceder a respeito? Isso. Até a véspera da eleição, a denúncia tem que ser por escrito, encaminhada ao Ministério Público ou ao cartório eleitoral. O Ministério Público aqui no fórum e o cartório eleitoral ao lado. No dia das eleições, daí como qualquer propaganda indevida, irregular, constitui crime. Então a autoridade policial, aos fiscais eleitorais que vão estar uniformizados com o jaleco do TRE, ou ao próprio cartório também. O cartório vai estar aberto 24 horas ali, vai estar aberto durante toda a eleição, e daí ele pode receber. Mas no dia até a eleição, por escrito, até a véspera da eleição, por escrito no cartório eleitoral ou no TRE. No dia da eleição, a polícia ou mesmo aos fiscais eleitorais. O período de votação será o mesmo tradicional dos últimos anos, das 8 da manhã às 5 da tarde, é isso? Exatamente. Muito bem. E a partir daí procede-se, tem uma expectativa de em quanto tempo o eleitor já poderá saber desses resultados a partir da apuração? Isso, a gente tem até no site do TRE, quem quiser baixar um programa, existe um programa de Divulga TRE, um programa que divulga em tempo real, mas hoje, em tempos de internet, todo mundo vai poder acompanhar ao desenrolar da votação e a apuração em casa, no seu computador. Só gostaria de falar por último com relação à proibição de uso de celular na mesa receptora ou na sessão eleitoral. Então, o eleitor ou opta por deixar o celular em casa, ou quando for entregar o título, já entrega o celular junto ao presidente de mesa, porque não vai ser permitido o uso de celular na cabina. Isso por quê? Porque é uma garantia do eleitor o sigilo da votação. Então, por pressão, seja de patrão, por pressão, seja de grupos, por pressão da criminalidade para votar em XYZ candidato, a gente vai então pedir para esse candidato, esse eleitor, quando for entregar o título, está portando o celular? Estou. Então, por favor, deixe o celular conosco para que não, a hora de digitar, bata foto ou filme a sua votação, o que não é permitido, e porque é uma segurança do próprio eleitor o sigilo da votação.
Isso é uma novidade para esse ano, para esse pleito, ou ele já vem dos anos anteriores? Já vem dos anos anteriores. Só que daí a gente está reforçando, até foi um compromisso meu com os mesários, porque os mesários são treinados para isso. Sim, doutor, se eu puder veicular isso então nas rádios e nos meios de comunicação, para que ninguém seja pego de surpresa. Então peço então para que seja amplamente divulgado essa proibição. Até que o senhor tocou nesse assunto, eu vou estender um pouquinho mais a uma outra pergunta. Nós tínhamos neste ano a situação dos mesários voluntários. Como é que a nossa zona eleitoral está a respeito das pessoas que trabalharão nesse pleito aqui? Isso, a gente tem um grupo de pessoas que já tem alguma experiência e também teve essa questão dos mesários voluntários, esse serviço voluntário. A gente vê com ótimos olhos essa pessoa que está querendo prestar esse serviço. E a gente teve treinamento 2 dias aqui e 1 em Canelinha, e a gente se deparou com pessoas abnegadas e com vontade de trabalhar mesmo em prol da sociedade. Muito bem, doutor. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção para com a gente. Nós colocamos a nossa emissora à disposição para qualquer divulgação, qualquer informativo que possa ser feito à comunidade, seja até o dia das eleições ou posteriormente servindo a nossa zona eleitoral. Ok, agradeço a parceria da Rádio Vale e também a Justiça Eleitoral e a Justiça Criminal aqui de Jucas está aberto a esclarecimentos.